Pessoal, bom dia. Começando mais um culto aqui com vocês. Como é bom viver com Jesus. Jesus te ama, pessoal. Aqui, ó. Jesus te ama. Pessoal, um dia maravilhoso para vocês aí. E a gente já começa o culto aqui com polêmica. Que polêmica? Bom, eu parei na parte do sacrifício, né, de Isaac ali, de Abraão sacrificando Isaac. Mas antes de começar aí, se puder, é claro, se inscrever no canal, comentar. E tá, voltando ao tema aqui, né, para quem não está acompanhando a série, nós estamos falando aqui do Novo Testamento, conforme o que está escrito na Bíblia, não conforme o que é realmente o Novo Testamento. Mateus 1, Mateus do 1 ao 17, a gente pegando de Mateus 1, primeiro versículo, genealogia de Jesus, pegando todas as figurinhas carimbadas ali, todos os ícones que sucederam, que passaram pela descendência de Jesus, e o primeiro deles, que Mateus cita, é Abraão. E o meu canal, de forma honesta e sincera aqui para vocês, passando essa história com muita verdade, passando com uma informação que é bíblica, que é uma informação de fé, onde que a gente tem que extrair a fé de Abraão, onde a gente tem que pegar a fidelidade a Deus, a obediência, mas a gente também não pode deixar de falar das atrocidades, pessoal. Porque quem quiser a verdadeira conversão, quem quiser o verdadeiro evangelho dentro de si, não pode ignorar certas coisas que estão escritas na Bíblia, que é um absurdo para os dias de hoje, né? Que é maldade mesmo, que é tortura, né? Então a gente faz uma análise aqui, um pouco tirando um pouco da viseira da fé, da religiosidade, né? E a gente faz uma análise aqui do texto de forma mais humana, mais sensível, né? E porque infelizmente tem evangélico que coloca essa forma de interpretar a Bíblia, que é guerra, que é vou fazer igual Isaac, Abraão, e a pessoa sai cometendo coisas aí que para esse mundo moderno não convém mais, sabe? Então é muito bom a gente poder colocar essa verdade aqui, expor o evangelho de uma forma realmente real, da real, né, do que foi bom, do que foi ruim, e dali essas histórias poder extrair a espiritualidade, pessoal. Jesus veio trazer um comportamento, uma espiritualidade, uma mudança de coração, uma mudança no estilo de vida, uma mudança no trato com você mesmo e no trato com as pessoas, uma reforma íntima, né, dos seus pecados, do seu arrependimento, de pedir perdão ou de perdoar as pessoas, de ter compaixão, de ser empático, de ter paciência, de ter compreensão, de fazer a caridade, de fazer a vida de uma pessoa mais feliz. Isso é que Jesus veio trazer. E as pessoas na religião elas perdem o foco principal. Afinal de contas, Lucas 17, 21, se eu não me engano, vou conferir depois ali, vai aparecer aí para vocês. O reino de Deus, o reino dos céus está dentro de nós, pessoal. Está dentro de nós. Então, vamos parar sabe, vamos desamarrar dessas estruturas, dessa dependência do externo, se Deus está no interno da gente. E quando o Espírito Santo está no nosso coração, ele dá discernimento de ver que textos da própria Bíblia são bizarros. Nós temos que falar isso aqui, é real. Porque dando real para vocês aí, o que eu vejo nas religiões aí, o que eu vejo nas instituições, o que eu vejo os pastores fazendo? Passando pano, pessoal. Passando pano para situações que são sabe? Por isso que muita gente vira ateu, por isso que muita gente sai da igreja, por isso que muita gente que começa a ler a Bíblia fala assim, que coisa bizarra, o quê? Ló fez sexo com as próprias filhas? Que é isso? O outro lá, sabe, que eu vou contar aqui hoje, Sodoma e Gomorra, quer dizer que destruiu tudo. E falou pra mulher não olhar para trás, só se ela olhar para trás ela ia virar uma estátua de sal. Então, pessoal, se a gente não ignorar que a perversidade que tem por trás disso aí também, se a gente ignorar, né, na verdade, a perversidade que tem através desses atos aí, a gente está passando pano e endeusando personagens da Bíblia que erraram, que pecaram, que errou feio e que a gente tem que falar aqui, porque se a gente está buscando a espiritualidade para o nosso coração e a transformação do nosso coração, a gente não pode deixar esses atos passar batido, não. Se um pastor vem aqui, por exemplo, vai contar a história de Jó, né, o pastor fala lá, não, a história de Jó, né, foi tentado, né, pelo diabo ali, foi uma conversa que Deus teve com o diabo, mas tudo bem, o diabo testou seu servo mais fiel que é Jó, mas agora o culpado da história toda é só o diabo? E Deus que foi mal pra caramba também. E Deus que matou a família dele toda, destruiu tudo que ele tinha produzido, um servo fiel do jeito que ele era, e a tortura que fizeram com ele, deixaram o corpo dele cheio de chagas. É um Deus de justiça isso? Só pra falar pro diabo que ele tinha um servo fiel? Fazer uma tortura dessa que fez com Jó? Então, aqui a gente não passa pano não, nem pra Deus. Ah, mas é blasfêmia? Não, pessoal, não é blasfêmia não.
sou temente a Deus, mas eu sou temente ao Deus do amor. Eu sou temente ao Deus do Novo Testamento, o Deus que o Jesus trouxe. A esse eu sou totalmente temente. Que esse tem um coração misericordioso, esse tem um perdão. Não o Deus que vai te mandar para o inferno, que você vai ficar, postei essa semana aí, né, o vídeo do inferno. O Deus que vai te, né, que ele ensina a perdoar, ensina a amar, ensina a perdoar 7 vezes 70 vezes 7. Mas qualquer coisa que você fizer com ele, ele vai ser vingativo e ele vai te mandar para o inferno. Você acha que Deus chegaria nesse ponto de humanidade? O Deus também do Antigo Testamento, que se arrepende de nos ter criado a gente. Quer dizer, se o Deus pode arrepender, é um Deus falho, você concorda? Ele não é um Deus perfeito. A pessoa fala, não, mas Deus é perfeito. Não, mas se Deus é perfeito, por que ele se arrependeu da própria criação? Então, essas coisas que os ateus argumentam com a gente, que a gente lê em livro de história, que a gente procura ciência, que a gente procura outras fontes além da Bíblia, isso tira cegueira de fé religiosa e faz a gente estudar a Bíblia com muito mais clareza, de uma forma muito mais saudável e verdadeira, buscando essa espiritualidade. Bom, para começar foi isso aí, agora não vou perder tempo não, porque senão já vai ficar grande demais o vídeo. Pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso estudo, genealogia de Jesus, né, figuras aí da genealogia de Jesus, Novo Testamento conforme que está na Bíblia, não o que realmente é. Então vamos lá, continuando a história de Abraão, os fatos sinistros aí que eu comecei a citar, né, vocês viram a primeira parte aí, e agora a segunda parte, né, falando de Abraão. Bom, a gente parou no primeiro vídeo, quem está acompanhando a série aí, viu que o primeiro culto eu parei na parte do sacrifício, nessa parte do sacrifício de Isaac, que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaac, aquele que veio depois de 25 anos da promessa, aquele que demorou a nascer, aquele que, né, Abraão, sabe, pegou ali com todo carinho, com todo amor, e Deus simplesmente manda matar o seu filho. Bom, eu já começo aqui, já de cara, com muita verdade para vocês, e dizendo o seguinte, talvez Flávio, talvez eu não teria essa fé de Abraão. Eu sinceramente, talvez se Deus chegasse para mim, você vai sacrificar seu filho, talvez eu não teria coragem, talvez eu questionaria a Deus, eu não teria essa postura tão passiva como Abraão teve. Na verdade, é o que eu falo, tem duas interpretações. Muita gente vai falar, que isso, você está falando que Abraão foi passivo? Não, pessoal, Abraão teve fé e ele obedeceu a Deus sem questionar. Se é para matar meu filho, Senhor, eu obedeço. E foi sem questionar. O nível de fé já é elevado. Beleza, tem esse ponto de vista. Mas tem um outro ponto de vista, é meu filho. Não vai fazer nada. Vai deixar matar meu filho assim. Não vai nem questionar, não vai nem brigar com Deus um pouquinho. Vai aceitar calado? Senhor, não tem outras formas aí não. Tem que sacrificar o meu filho. Então, é essa humanidade que a gente vem trazer para esses cultos aqui, né? Então, a verdade pessoal, Deus foi muito mal de pedir isso para Abraão, né? Existem outras formas de testar a fidelidade, como eu falei no vídeo passado, de outras formas, podia tirar a riqueza dele, podia mandar ele para outro lugar, podia humilhar ele publicamente, qualquer outra forma que não fosse ter que sacrificar o próprio filho. Mesmo porque Deus pediu, olha só, agora olha a profundidade disso. Deus pediu para Abraão um ato que só não pode ser terceirizado. É um ato que só pertence a Deus, tirar a vida de uma pessoa. Por isso que eu sou totalmente contra a eutanásia, porque nós não temos, seja um cachorro, seja um filho, seja qualquer coisa, seja um parente doente, nós não temos o direito de brincar de Deus e ligar e desligar a vida de ninguém. Deus liga, Ele desliga, Ele puxa de volta. Então, eu falar assim, não pode matar meu filho, eu estou brincando de ser Deus. Eu estou brincando de ser Deus, né? Só Ele pode tirar a vida, só Ele. Né? Então, totalmente contra a eutanásia. É um absurdo defender a eutanásia. Claro, a gente entende que a gente vai adoecer, envelhecer e morrer. Mas coloque os cuidados necessários para a pessoa, mas a morte mesmo, não interfira nisso. Deixe com Deus. Cada um tem seu momento, cada um tem que cumprir sua missão aqui na Terra. Cada um tem que viver o tempo que Deus acha que é o certo. E a gente não pode passar por cima dele. Da mesma forma, o autoextermínio de forma voluntária, onde você bebe cachaça demais, onde você tem uma alimentação desregrada, onde você mexe com substâncias de entorpecentes aí, e você tinha que viver até 90 anos, você vai viver até 60, porque você cometeu voluntariamente um auto, né, um autoexter. Então, é isso, pessoal. E é isso. Abraão foi muito insensível. Isso é fé ou isso é insensibilidade?
É fidelidade a Deus ou é falta de amor pelo próprio filho? É um questionamento importante que a gente deve fazer aqui. Mas continuando a história, né? Bom, o fato é, como eu falei com vocês no início do vídeo, eu não teria, talvez, a fé que Abraão teve. Eu não sou nada, né? Eu perdi Abraão, o pai da fé, amigo de Deus. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu gosto de questionar, porque eu sou a voz de muito ser humano que está aqui na Terra, que é fraco, que é errante, que também não daria conta de sacrificar o próprio filho, né? Então, eu vejo assim, se Deus chegasse para mim e fizesse essas promessas, eu ia ponderar. Peraí, quais são as promessas que Deus fez para Abraão? Vamos recapitular um pouquinho disso aí? Vamos. Deus fez várias promessas a Abraão ao longo de sua jornada, registradas principalmente no livro de Gênesis. Está tudo aí em Gênesis, né, pessoal? E aqui está uma lista objetiva das principais promessas. Uma grande descendência. Flávio, Deus vai prometer, como se eu fosse Abraão, tá? Você vai ter uma grande descendência, você será pai de uma grande nação e que seus descendentes serão incontáveis como as estrelas do céu. Bom, eu acho que eu ainda preferia manter meu filho vivo. Eu preferia perder essa grande descendência e não ter que sacrificar meu filho. É o que eu estou ponderando. Flávio, você terá a terra prometida. Deus prometeu a dar para Abraão e a sua descendência a terra de Canaã como possessão perpétua. Você vai me dar a terra prometida, mas eu já estou com uma idade avançada, eu mesmo não vou poder usufruir dessa terra prometida, né? Porque realmente é só minha descendência que vai poder utilizar. Não, tudo bem, eu tenho que pensar na minha descendência, talvez eu estaria sendo egoísta, mas tem que matar o meu filho. Bênção pessoal e fama. Essa eu não ia querer mesmo. Deus prometeu abençoar Abraão e engrandecer o seu nome e torná-lo uma bênção para todos os povos da terra. Status, tal, eu preferia manter meu filho sem ter essa fama, com certeza. Isso aí é fácil. Né? Proteção divina. Deus garantiu que abençoaria quem abençoasse e amaldiçoaria quem amaldiçoasse. É muito bom a gente ter uma proteção de Deus. É muito bom a gente ter uma proteção divina. Mas ao custo do meu filho? Sabe? E por que Deus protegeria a mim e não protegeria outras pessoas que são tementes a eles, outros povos tementes a ele? É um pouco egoísta. Nesse caso aqui, eu acho que o caso assim, que a gente poderia realmente pensar é na questão do que envolve todo o nosso capítulo aqui, todo o nosso culto, que é a genealogia de Jesus. Por causa do Messias, né, pessoal? Através da sua descendência, Deus prometeu que todas as famílias ou nações da terra seriam abençoadas. Uma promessa interpretada teologicamente como a vinda de Jesus. Uma vez que ele vai manter a minha descendência, da minha descendência vai vir um Salvador, aí talvez até poderia pensar, né, em sacrificar o próprio filho, mas eu acho que eu não daria conta mesmo assim, eu acho que eu ia para o inferno mesmo. É verdade, estou dando a real para vocês aqui. Matar o próprio filho. Né? E como eu falei, vamos colocar uma situação hoje. Você, às vezes, para o seu filho é uma cura, a morte do seu filho é uma cura para o Brasil inteiro, por exemplo, para curar de uma doença, mas ele tem que morrer, você vai ter que sacrificar ele. Você sacrificaria, você colocaria seu filho para morrer, para salvar o Brasil inteiro? São dilemas éticos que não é fácil, pessoal. Não é fácil a gente... questão mesmo de você tomar parte por ele, porque ali Isaac já tinha uma certa idade. Uma coisa é eu tomar parte por ele como pai. Outra coisa é falar assim, não, eu vou deixar ele fazer como Jesus fez. Ele mesmo vai escolher. Jesus se sacrificou, mas ele quis fazer o sacrifício. Partiu dele. Não foi um pai que teve que chegar, né, e simplesmente impor. Não. Deus deu o desafio para Jesus. Jesus falou, pode deixar, pai, pode deixar que eu assumo essa bronca. Né? E é diferente. Se Deus chegasse e fizesse isso para mim, não. Eu não quero que seu filho morra, não. Mas eu prefiro que você... Então você vai dar a sua vida para salvar o Brasil. Tudo bem. Aí talvez faria mais sentido, que é menos egoísta, né? Então eu acho interessante a gente colocar esses fatos, essas questões da Bíblia aqui, essas coisas malucas também, um pouco bizarras, né, desse Deus do Antigo Testamento, para a gente poder ter mais verdade aqui e para a gente poder extrair uma espiritualidade mais forte e uma humanidade, mais sensibilidade, né, para não poder simplesmente Abraão, o grande Abraão, que pastor muito aí fica defendendo, o grande Abraão, o pai da fé. Não, pessoal, peraí, teve coisa bizarra também. O grande Deus do Antigo Testamento. Não, peraí, pessoal, o Deus do Antigo Testamento, baseando no que a gente está vendo aqui, não foi tão perfeito, não. Não sou ateu, sou temente a Deus, mas a forma, a conduta do Pai Supremo aqui, né? Então, assim, talvez para aquela época, beleza, fosse necessário, mas é uma conduta que é pesada, né?
que não precisava ser, por ser um Deus, não precisava disso, né? Mas beleza. Bom, por que a narrativa escolheu o filho? A normalidade dos fatos. É engraçado, né, pessoal? Porque pra gente aqui, realmente, nos dias atuais, igual eu estava conversando com um grande amigo aí, né? A cédula lá de Gedeões, um grande abraço para ele. E eu conversando com ele, e a gente conversando, né, cara, hoje a gente julgar os fatos da Bíblia, hoje a gente vê isso de forma, colocar na balança ali, a questão da Bíblia ali, é fácil, né? Eu queria ver a gente estar lá na época. Eu falei com ele, cara, provavelmente se eu fosse Pôncio Pilatos, provavelmente eu teria também colocado Jesus numa cruz. Porque imagina só, você é Pôncio Pilatos, você tem seu status lá de Roma, você não tem uma espiritualidade muito evoluída, você tem como garantir apenas o sonho que a sua mulher teve, e o povo pressionando, solta Barrabás, crucifica Jesus. E ele, não é que ele escolheu crucificar Jesus, ele falou, eu lavo minhas mãos, deixa o povo escolher. Ele tirou a responsabilidade dele e deixou o povo escolher. Né? Muita gente entende não que foi ele que tal. Não. Quem crucificou Jesus foram os fariseus, foram os religiosos da época. Foram eles que começaram todo esse movimento para Jesus chegar até numa cruz. Esses são verdadeiros culpados. Caifás, Anás. Ali está a verdadeira casca de demônios mesmo, que veio da religião, não veio de Roma não. Roma praticamente só lavou as mãos e deixou para o povo escolher. E aí o povo que tanto admirava Jesus, que viu as curas, viu os milagres, de repente se viraram contra ele. Né? Então é o coração nosso humano, né? E hoje eu tenho que pedir desculpa por causa, né, porque o nosso sangue já veio sujo da nossa humanidade, né? Um ser humano que eu fico pensando aqui, que agora o papo é vir alienígena, né? Se o alienígena viesse aqui, fosse seres realmente mais inteligentes, mais evoluídos, e ele chegasse assim, o que vocês fizeram com o homem mais evoluído que vocês tiveram aqui na Terra? Ah, nós crucificamos. Então, isso mostra muito da maldade humana. Até mesmo se o ser humano pegou extraterrestre para fazer experimentos científicos de tortura também, isso mostra muito sobre o caráter da raça humana também. Pesado isso, né? Para reflexão. Tudo bem, tem a questão de que eles podem ser anjos caídos, mas independente de qualquer coisa, o ser humano agindo com maldade. Não posso passar pano, pessoal. Tem que falar aqui no canal. Bom, os teólogos argumentam que naquele tempo, o contexto histórico-cultural, a idade de bronze, que era chamada, o sacrifício dos primogênitos, era uma prática que era comum, pessoal. Era normal sacrificar o filho mais velho. Em religiões pagãs vizinhas, para apaziguar as divindades. Sacrifício de animal, sacrifício de pessoas, como eu já falei aqui acho que no vídeo passado, né, algumas tribos ainda têm essa mania. Ao pedir Isaac, Deus estaria, segundo essa visão, provando a supremacia do seu caráter, diferentemente dos deuses cananeus. O Deus de Abraão impede o sacrifício no final. Ele é misericordioso no final. Né? Torturou Abraão ali por 3 dias, que queria o filho dele, arrebentou com o psicológico de Abraão e depois falou assim, não... No finalzinho deu aquele alívio, aquele suspiro, né? Ele demonstra que o que ele deseja não é o sangue, mas a entrega total do coração da pessoa. Agora, olhando isso aqui de forma filosófica, isso é muito bonito. Olha, eu não quero que você entregue seu sangue, eu não quero sacrifício, eu quero a mudança do seu coração. Pessoal, isso aqui eu tenho que apoiar. O que tem que criticar, a gente critica, mas o que tem que apoiar é de Deus em relação ao que é bom pra gente. Isso aqui é exatamente o que Deus quer. Hoje, Jesus quer para a gente hoje a mudança do nosso coração. Vou repetir para vocês aqui. Deus de Abraão impede o sacrifício no final, porque ele demonstra que o que ele quer não é o sangue do sacrifício, mas a entrega total do seu coração. Ele não quer seu sacrifício, ele não quer seu dízimo, ele não quer suas ofertas, ele não quer seu sacrifício lá na instituição, lá na igreja que você está lá, de diácono, de obreiro, de trabalhar não sei quantos dias por semana, de limpar chão. Não é isso que ele quer. Não é isso. Ele quer a mudança do seu coração. Ele quer a mudança do seu coração. Ele não quer que você saiba a Bíblia de cor. Ele não quer que você fique saiba falando um monte de versículo bíblico de forma culta, de forma bonita. Não adianta. Porque você pode saber a Bíblia. O diabo sabe a Bíblia toda. Né? O diabo sabe a Bíblia toda. Sabe todos os versículos. Ser um autodidata na palavra, mas não ter mudança nenhuma de coração. E a gente vê o coração transformado quando o Espírito Santo está na pessoa, e quando esse Espírito Santo faz a pessoa simplesmente ser uma nova criatura de forma natural, ela começa a fazer obras assim, ó, sem pensar, ela já está fazendo obras. O estilo de vida é fazer obras, sem querer, as obras vão provando a fé dela. Então, essa mudança de coração, pessoal, que é fundamental.
E muito religioso fica defendendo versículo bíblico, vai na missa todo domingo, e o cara não mudou o coração. Eu não sou contra a igreja, não. Quem tá feliz, se é uma igreja saudável, é um pastor saudável, indico para vocês aqui, né? A igreja do meu pastor, Instituto Bereia lá, a do Evandro Moretti, a do Instituto Teologar, que está aí na internet aí, Zé Bruno, para mim um dos melhores pastores do Brasil, a Casa da Rocha, são igrejas saudáveis, que pregam a verdadeira palavra do evangelho, né? Então, não estou falando que sou contra, não, mas não é isso que garante nada, sabe? O que garante é a transformação. O que Deus quer da gente é a transformação do nosso coração. Jesus veio para trazer a mudança no nosso coração. Pecar menos, sim, mas não é só questão de ficar pecando ou não pecar, se é culpa, se é medo, não. É questão de fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para si mesmo. Ser uma criatura mais leve, mais tranquila, mais suave, tratar o irmão com carinho. Vai discutir aí, né? Eu coloco minhas postagens aí de inferno, de fornicação, coisas polêmicas aí no meu Instagram. Ver os religiosos, os pastorzão lá, herege, filho do cramunhão, vai pro inferno, pecado grave. Mais leveza, pessoal, mais leveza, mais espiritualidade, mais amor no coração, amor com o próximo, amor com o homossexual, menos julgamento, pessoal. Sabe? Espiritualidade, pessoal, espiritualidade, foco nosso é espiritualidade. Bom, estabelecendo uma ruptura cultural, o evento serve como um divisor de águas. O Deus de Israel não aceita sacrifícios humanos. Pô, legal. Mas esses 3 dias ele sacrificou o psicológico de Abraão, falando que ó, você vai ter que matar seu filho. E ele levou o filho dele lá para matar, e o filho dele perguntando quem que vai ser o cordeiro, quem que vai ser o carneirinho aí, quem que vai ser a ovelha que vai ser sacrificada. E mal sabia que ia ser ele mesmo. E Abraão tem que ficar em silêncio. Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Beleza, gostei da fé dele, Deus vai prover e proveu mesmo. Glória a Deus por isso, né? Se ele já acreditava, se ele teve alguma pista que a gente não sabe, que não está na Bíblia, de que no final Deus ia se arrepender, que ele não ia precisar nem intervir, nem discutir com Deus, nem questionar Deus, beleza, faz sentido. Mas na Bíblia não fala nada disso. Então, a gente não pode passar pano aqui, né? Bom, pessoal, vamos lá. Então, levantou Abraão os olhos e olhou, e eis aqui um carneiro que surgiu de trás dele, trabalhando pelas pontas de um mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu ao holocausto em lugar do seu filho. O carneirinho substituiu o seu filho. O provedor, esse evento leva Abraão a nomear aquele lugar como Jeová Jireh. O Senhor proverá, estabelecendo o conceito bíblico de Deus é quem provê o sacrifício necessário. Porque Deus, querendo ou não, com esse pacto com Abraão, a gente vê que desde o início isso também foi muito bom, entendeu? A gente tem que exaltar as coisas boas, pessoal. Que Deus falou assim, como eu sei que você é humano, que a sua falha humana é inerente à sua natureza, eu garanto o nosso pacto. Eu seguro a responsabilidade do nosso pacto. Como eu falei para vocês no vídeo passado, né, a passagem com os animais dilacerados, né? E Deus passou por ali. E Abraão dormiu. Abraão não cumpriu a parte dele, Deus cumpriu. E é engraçado porque esse Jeová Jireh, daquele lugar, veio a ser um lugar santo que futuramente foi levantado o Templo de Salomão. Muito interessante isso, essa história. Bom, significado teológico. Esse episódio é interpretado especialmente na teologia cristã como uma prefiguração, tipo o que ocorreria futuramente, uma premonição, né? Onde Deus providenciaria o seu próprio filho como verdadeiro cordeiro para o sacrifício definitivo pela humanidade. Pela premonição mesmo. Então, o que Jesus veio trazer, né? Ele veio trazer realmente a sua morte na cruz para nos salvar, para nos livrar do pecado. Só o sangue do Cordeiro mesmo tem a capacidade de, nós como seres humanos, a gente pode fazer a obra que for, tá com o coração abençoado que for, mas jamais seremos perfeitos pelo que Jesus foi, e só Ele pode nos livrar realmente de uma condenação. Só o sangue dele derramado na cruz pode trazer a nossa redenção e a nossa salvação perante ao Pai, né? Bom, aqui algumas passagens onde prova que realmente Abraão era um confidente, amigo de Deus, né? É um humano que a gente vê que ele se arrepende, né? Que Abraão, aqui no caso falando um pouco até da personalidade de Deus, é engraçado porque coloca Abraão como amigo de Deus, como confidente de Deus, onde Abraão saberia os planos de Deus.
E ali está um Deus realmente muito humanizado, pessoal. Um Deus, igual eu tô falando, um Deus que se arrepende de ter criado a criação, um Deus que é vingativo, né? Que manda queimar a cidade toda de Sodoma e Gomorra, né? Um Deus que não perdoa, que manda para o inferno de forma eterna. Então, assim, ficou um Deus assim muito humanizado, esse Deus do Antigo Testamento. Como eu falei para vocês em história, muita gente acredita que esse não era o Deus mesmo, que ele era lá. Eu já falei que vai passar no vídeo aí, que ele era descendente disso, e que não era o Deus original, o Deus todo-poderoso, né, do monoteísmo que a gente acredita, né. Bom, aqui os versículos provando que ele era amigo de Deus, que a gente vê em Isaías 41:8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, o meu amigo. Quer dizer, Deus falando aqui, né, direto, e citando Abraão como amigo dele. Tiago 2:23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Né, outro versículo que fala sobre isso. Então, assim, aceitar Jesus, orar pedindo, conversar com ele todos os dias, sim, isso é relacionamento com Deus. Isso é um relacionamento mais íntimo com o Pai. Muita gente que eu converso que é ateu, que simplesmente largou fala, eu não acredito nesse Deus, não tem lógica. Como vocês veem aqui, meus cultos têm muita lógica. E para esses ateus essa lógica não funciona mais, e eles desistem da religião, desistem de Jesus, desistem da espiritualidade, e tornam-se pessoas no mundo que ficam só a atacar os cristãos, né? O que eu já também acho contra. Mas o ideal é isso, a intimidade com Deus, saber quem realmente ele é igual um namoro que você começa. Você começa a ficar com uma menina, e aí você dá uns beijinhos, aí você vai conhecendo a pessoa, e aí no início é tudo maravilhoso, né? E aí com o tempo você vai descobrindo os defeitos dela, e aí com o tempo você vai descobrindo o tamanho do coração dela, o tanto que ela é boa, o tanto que ela é generosa. Então, o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus, com a espiritualidade nossa, né, com o autoconhecimento e com o conhecimento do Pai, né, com as escrituras e tal, a gente vai vendo justamente isso, essa intimidade. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai entendendo isso, né, essa questão de intimidade com o Senhor. E aí você vai entendendo onde que ele quer ir, o que ele criticava, quem é o amigo, quem que é o inimigo, né, qual que é a missão. Isso vai ficando muito claro, pessoal. Então, muita gente fala assim, como tem aquele caso, eu não acredito no seu Deus. Você não pode falar que não acredita naquilo que você não viveu. Você não teve experiência real com ele. E muito cristão tem. Né? Seja uma experiência de cura de uma doença, de resolver um problema importante, de vir uma ideia que só Deus que pode trazer, de vir uma pessoa abençoada que trouxe uma solução. Isso são experiências com Deus. Milagres que na hora que você estava no fundo do poço, que você falou, meu Deus, eu vou tirar minha vida. Vocês vão ver aí no meu outro canal, segunda-feira, Espartano da Vida Moderna, um que estava com a arma na cabeça e que de repente veio Deus através da televisão dele, né, salvar o caminho dele. Teve uma experiência com Deus. Essas histórias das pessoas que se convertem porque teve uma experiência com Deus é muito forte, são muito fortes, né? A pessoa não se converte pela racionalidade, não, ela se converte pelo desespero. E quando ela está no fundo do poço, quando ela acha que não tem mais jeito, ela transforma totalmente o coração, ela muda a chavinha. Não é que ela vira um santo da noite pro dia, mas ela troca a chavinha. E esse trocar de chavinha começa a levar ela para uma nova estrada, uma nova direção, né? Uma vez que você vai para uma nova direção, você vai com um coração quebrantado, coração obediente, coração mais humilde, um coração que quer ser transformado, que quer ser uma nova criatura, que quer ser uma pessoa melhor, que quer ser uma pessoa que vai trazer paz para as pessoas em vez de trazer problema, né? Que é uma pessoa que vai cuidar de você mesmo, porque quando você não cuida de você mesmo, você prejudica muita gente, porque você come demais, aí você fica com diabetes, aí você fica doente, aí você fica tomando muito remédio, você vai dar trabalho para as pessoas que te amam, elas vão ter que te levar no hospital, elas vão ter que te levar na UPA, elas vão ter que comprar remédio para você, elas vão ter que perder o dia de trabalho para ficar lá com você de acompanhante, né? Quando você bebe, você vai para uma fila de transplante de fígado aí, de rins. Então, assim, a gente não cuidar da gente, a gente acaba arrebentando toda a nossa família. Eu tive um amigo meu que, né, tirou a própria vida, infelizmente logo depois a mãe dele faleceu, porque a família sofre junto, a família é muito egoísta esse ato, porque todo mundo, amigo, até hoje eu sofro, amigo, família, todo mundo sofre, quando você não cuida de você mesmo. Então Jesus veio trazer isso também, a gente cuidar mais da gente mesmo. Bom, agora a gente vai falar da intercessão por Sodoma e Gomorra. A intercessão por Sodoma. Pessoal,
não tem como negar, Deus foi cruel ali. Ele mandou fogo do céu mesmo, ele destruiu uma cidade inteira, né? Teve poucos inocentes? Teve, mas teve. E é isso que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre isso aqui. Como eu falei aqui, Abraão era amigo íntimo de Deus, era o confidente de Deus. Abraão sabia dos planos de Deus, né? E a gente vê essa amizade mais forte mesmo, justamente nessa negociação de Abraão com Deus, intercedendo pela cidade de Sodoma, né? Então a gente vê aqui Gênesis 18, 23, 33, né? Um resumo aqui: Abraão aproxima-se de Deus para interceder pelos justos que poderiam estar na cidade. Abraão aproximou-se e disse: deixarás morrer o justo junto com o ímpio? Pessoal, vamos ser sinceros, vamos concordar aqui. O próprio Abraão está mais santo do que o próprio Deus. Vai negar? Abraão chegando e falando: Deus, você vai tacar fogo na cidade, mas aqui, gente inocente vai morrer junto com gente ruim. Tá certo isso? Esse Abraão, nesse ponto, ele foi mais divino do que o próprio Criador. A gente não pode ler a Bíblia passando pano. Tem que falar essas coisas. Porque as pessoas se convertem de verdade, as pessoas realmente transformam o coração com verdade. E pastor fica passando pano para isso. Abraão aqui foi mais Deus do que Deus. Abraão teve mais misericórdia das pessoas que iam morrer lá do que o próprio Deus. Vamos pegar o versículo todo agora completo. Gênesis 18, 23. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo junto com o ímpio? 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também. E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Quer dizer, ele começou a negociar. Se tiver pelo menos 50 almas boas aí, não faz isso não. Não destrói a cidade não. Tem 50 almas boas aí. Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, e que o justo seja o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus não é justo? Não é isso? Se ele é justo, ele não pode colocar no mesmo balaio pessoas ruins, pessoas boas. E o arrebatamento também, que muito cristão acredita, eu acredito, o arrebatamento, querendo ou não, é mais justo. Vai subir os bons, fica os ruins, né? Isso é mais justo, isso é uma separação mais justa, né? 26. Gênesis 18, 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Deus então escutou Abraão. Um Deus que precisa escutar o ser humano. Um Deus que é superior, que criou, mas que ele precisa escutar uma opinião mais humanizada. Beleza, tudo bem. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou um pó e a cinza. Quer dizer, eu não sou nada, eu sou uma formiguinha da sua criação, mas eu vou interceder por essas pessoas sim, porque está sendo injusto. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, e disse: se porventura se achar ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, se não irem ao Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor aos 20. Disse mais: ora, não se ir o Senhor, que ainda só mais essa vez falo, se porventura se acharem ali pelo menos 10, e disse: não o destruirei pelo amor dos 10. Então retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Bom, é isso. Aí a gente vê que na questão desses 10, não tinha 10 justos ali. Não tinha o mínimo de 10 justos. Poderia ter 1. Deveria ser poupado. Poderia ter 2. Foi a família de Ló. Mas por que só de ter a esposa dele, só de ter olhado para trás, porque não obedeceu um anjo? E tudo bem, a gente tem que obedecer, né, às autoridades, está na Bíblia, e uma autoridade vindo direto de um anjo, ainda mais. Mas precisava ter virado estátua?
precisava ter pagado um preço assim tão grande por desobedecer. E a misericórdia de Deus, onde que está? Já tinham poucos justos, né, na cidade. Bom, o caráter do amigo de Deus. Aqui é interessante a gente pegar essa reflexão, porque é o seguinte: Deus preferiu destruir a cidade inteira, mandar fogo na cidade. Os anjos salvaram alguns poucos ali, né? Primeiro deixaram o povo cego. Quem sabe a história tá ligado. Aqui a gente não vai aprofundar muito, não, porque a gente não está em Gênesis. Aqui a gente está no Novo Testamento, falando de personalidades do Antigo Testamento. Mas seria como hoje a gente fizesse um massacre do Carandiru. Ali tá cheio de gente criminosa mesmo, é tudo bandido mesmo, vamos entrar lá e vamos matar todo mundo. É o massacre do Carandiru. Basicamente o que Deus fez foi meio que isso. O pessoal não presta. Então, aí você vê a falta de... Como é que eu posso dizer? Hoje a gente pega... Comparando agora com hoje. Olha a evolução da espiritualidade, olha a evolução do ser humano e olha a evolução da redenção que o ser humano pode ter em Jesus Cristo. Eu sou capelão, todo mundo sabe que eu sou capelão, né? E eu estudo algumas coisas aí sobre o sistema penitenciário. Eu estudo um pouco sobre isso. E existem várias cadeias de regeneração das pessoas. Regeneração. Muitas pessoas entram naquele lugar ali e encontram com Cristo. A cadeia é um lugar que, por incrível que pareça, muita gente que entra ali se converte. É um lugar que, né, a pessoa foi bandida a vida inteira, mas que depois que ela foi presa, a cadeia é justamente o local onde ela vai se converter. É uma penitenciária. É junto de outros presos ali, cheio de crimes, né, outros bandidos ali, que ela vai se converter, que ela vai achar Jesus na vida dela. E quando ela for solta, quando ela cumprir a pena dela, ela já vai sair transformada. Muitos, infelizmente, não se transformam. Muitos acabam... É um ambiente de opressão espiritual muito forte. Muito demônio naquele local. Mas os que procuram o Senhor saem ali com a vida redimida. São poucos, mas esses poucos se tornam uma nova criatura lá dentro e já sai uma nova criatura para fora. Então, esse pessoal de Sodoma aqui, Deus não teve esse olhar de compaixão, de regeneração, de reeducação. Uma pena que ele pudesse colocar para a cidade temporária, né, de tal forma que as pessoas pudessem se regenerar o espírito, transformar o coração, dar oportunidade para elas. Não, simplesmente queimou todo mundo. Massacre do Carandiru. Deus aqui fez um massacre do Carandiru. Mata todo mundo. Bom, vamos falar agora, pra gente não... Né, tá quase acabando já o tempo. O caráter do amigo de Deus. O texto mostra uma intimidade impressionante. Deus decide não ocultar de Abraão o que estava prestes a fazer, tratando-o realmente como um confidente. Abraão não se aproxima de Deus com medo, não, mas com quem tem coragem e de quem conhece a natureza que é justa do Pai, quer dizer, que ele entende que é justa, né? Porque eu não acho isso justo, né? Quando ele pergunta, não farei justiça, o juiz de toda a terra, se ele é o juiz de toda a terra, pessoal, ele não poderia jamais, sabe, ele teria que ter um pouco mais de misericórdia, mas tudo bem, eu respeito. Se ele quis fazer, igual eu já falei, Deus é que manda, ele é soberano, se ele quiser mandar um raio, ele manda. Então a gente tem que obedecer. Ele está apelando para a própria integridade e a retidão de Deus. Essa intermediação humana, ela é mais emocional, ela é mais sensível, ela tem um olhar mais humano. Abraão conhecia os seres humanos, sabia do coração dos seres humanos, né? Então ele consegue olhar mais de perto para a criatura que o Pai criou com mais compaixão. E é isso que a gente tem que levar como cristão para o nosso coração. Essa compaixão, essa sensibilidade, esse cuidado com o próximo. Porque é o nosso próximo. O cara que está lá na penitenciária, o bandido, tem gente que fala, não, mas tem que morrer mesmo. E a pessoa fica com a Bíblia debaixo do braço, gritando em nome de Jesus e com a arma na cintura. Não, bandido bom é bandido morto, tem que morrer mesmo. Pessoal, para. Onde está Jesus no seu coração? Redenção, pessoal. Redenção em Jesus Cristo. Redenção, transformação, misericórdia. Dá oportunidades para a pessoa se recuperar. Tem muitos centros penitenciários, como eu estou falando aí de capelania, que são excelentes, que recuperam presos com estudo da Bíblia, religiosidade, estudo, um trabalho lá dentro. Porque a mente também vazia a oficina do diabo. A pessoa começa a trabalhar, acha uma profissão, acha um ofício, começa a estudar, tira o 3º grau. Sabe? Sempre tem como, pessoal. Acredite nisso. Redenção, você pode estar no buraco que for. E o Deus bom, o Deus justo vai te dar misericórdia, vai reerguer sua vida. Ele não vai cegar e sair destruindo tudo, não.
Bom, a preocupação com o justo. A questão central de Abraão é moral. Seria justo punir o inocente junto com o culpado? Foi o que eu falei. O princípio da diferenciação. Abraão questiona se Deus destruiria a cidade se nela houvesse 50 justos. E foi descendo, porque não tinha 50, foi descendo até chegar em 10. A lição demonstra um profundo senso de responsabilidade pelo próximo, amor pelo próximo. Isso aqui, Abraão, tá de parabéns, eu tiro o chapéu. Como eu falei, eu vou criticar quando tem que criticar. O lado sinistro de Abraão, né? Vou falar principalmente na semana que vem, o lado mais sinistro mesmo, que ele era um cafetão da própria esposa, mentiroso, né? Mas, né, de querer sacrificar o filho sem questionar a Deus. Mas o lado bom a gente tem que falar mesmo, pensar no próximo, amor ao próximo. O que é bom, eu vou colocar aqui, espiritualidade é isso aqui, ó, pensar no próximo, ter compaixão com o próximo, compaixão divina. Teve mais compaixão, teve mais humanidade que o próprio Deus. Essa que é a real. Abraão aqui tá de parabéns. Ele demonstra um profundo senso de responsabilidade pelo próximo, mesmo sabendo que Sodoma era uma cidade que não merecia isso. Ele não se alegra com a destruição, muito pelo contrário, ele busca uma brecha na misericórdia do Senhor. Esse lado mais humano. Deus é amor. Deus ensina a perdoar. É esse o Deus que eu sigo. O Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus que ensina a perdoar, o Deus que dá redenção, o Deus que transforma o coração, o Deus que pega aquele pior traficante lá e coloca ele como um grande líder, pastor, pregador do evangelho aí para as pessoas. É nesse Deus que eu acredito. Não é o Deus que vai punir, que vai mandar direto para o inferno, que se arrepende de defeito da criação humana, que manda dilúvio, entendeu? Que é o Deus da guerra, que bota a arma na cintura e fala em nome de Deus, e que o bandido tem que morrer. A pessoa que é cristão, tem bom coração, e independente do crime, mas eu estupro com criança, o crime bárbaro, hediondo. A gente sabe, mas todo mundo merece a redenção em Deus, porque Ele é misericordioso, se realmente houver um arrependimento de coração, né? Mas claro, cada um vai ter seu grau ali de pena, cada um, igual o pessoal fala, o pecado é tudo igual? Pecado é tudo igual, porém se na nossa lei humana a gente tem crimes onde é dividido por celas, onde a gente tem crime que é dividido por tempo de cadeia, onde a gente tem crime que é dividido por tipo de pena, serviço voluntário, prisão perpétua, cadeia da morte, com certeza no plano espiritual vai ter uma justiça também nesse sentido, o pecadinho, o pecadão, pro ladrão de galinha e pro que mata criança. Com certeza vai ter essa diferença, porque Deus não é Deus justo, não é Deus de justiça, ou ele vai pegar o ladrão de galinha e vai mandar pro mesmo inferno do cara que cometeu esses crimes bárbaros aí. Aí ele não está sendo justo, né? Então estou falando muito aqui sobre isso, questionando mesmo, para a gente refletir e para a verdade vir e para a espiritualidade, para a gente puxar o que é a espiritualidade desse texto todo aqui. É por isso que eu gosto de falar mais de Novo Testamento, porque no Novo Testamento tem mais amor, tem mais caridade, tem mais compaixão. Antigo Testamento é sangue, é guerra, é atos cabulosos. Então, se for para falar do Antigo Testamento, eu vou falar sim, eu vou falar a real, eu vou falar o que eu estou lendo na Bíblia. É o que está na Bíblia, pessoal. Porque eu defendo a Bíblia é tudo o livro de moralidade. Não é, desculpa. Não tem moralidade nenhuma nessas histórias do Antigo Testamento, não tem moralidade nenhuma. Nem do próprio Deus, nem de Davi, nem de Abraão, nem de Sansão. Cometeram um monte de erro, cometeram um monte de falha. Então eu gosto mais da fase dos apóstolos, eu gosto mais da fase do amor de Cristo sendo liberado para as pessoas. Mas a gente tem que voltar aqui para a gente poder ter uma base boa. A justiça versus a misericórdia. Deus então aceita o desafio de Abraão e concorda de poupar a cidade se um número mínimo de justos fosse encontrado. Isso revela algo fundamental. Deus é o juiz, mas ele está desejando perdoar. Que bom, né? Algum ser humano teve mais misericórdia do que você, te dá um toque que você está errado, para você ver que tem que perdoar. Ele não está sendo ansioso para destruir, mas está pronto para ouvir com o clamor do intercessor. Que bom que pelo menos Deus ouviu, deixou Abraão falar, foi confidente, né? Não foi tomando Mas mesmo assim, o peso do justo da sociedade, a ideia implícita é que a presença das pessoas íntegras tem um efeito de preservar o mundo. Se tem pessoas boas na Terra, que a Terra seja mantida. Não vai destruir a Terra toda porque tem mais gente ruim lá, não. Você não tem que destruir um bairro inteiro, você não tem que destruir uma cidade inteira, você não tem que destruir uma favela inteira, porque naquela favela, apesar de estar cheio de traficante, bandido, corrupto, cara, usuário de droga, gente do crime da pesada, tem famílias, tem a mãe, tem gente boa, tem irmã, tem gente trabalhadora, tem gente honesta, tem um pedreiro, tem um carpinteiro, tem gente boa nessa favela, você não tem que sair destruindo a favela inteira.
e onde a luz, as trevas não reinam de forma absoluta. Só que o resultado, embora Abraão tenha intercedido, Sodoma foi destruída. A gente vê isso no capítulo 19 na Bíblia. Isso não significa que a oração de Abraão falhou, mas que a condição estabelecida, a existência de 10 justos, não foi cumprida. Tinha que ter pelo menos 10 pessoas justas, quer dizer, a cidade era toda corrupta. Então eu acredito que recém-nascido era corrupto também, criança que estava aqui na cidade, ou então não devia ter nem recém-nascido, né? Criança também era corrupta. Então a narrativa mostra que a iniquidade de Sodoma era tão profunda que nem mesmo 10 pessoas justas foram salvas. Quer dizer, realmente a cidade é amaldiçoada mesmo, ninguém prestava. E ninguém merecia o perdão, a redenção, tem que mandar bala mesmo. Só que ainda assim a misericórdia de Deus se manifestou e ele lembrou-se de Abraão e livrou Ló e sua família da destruição, que está em Gênesis 19, 29. Isso ensina que a intercessão de um justo pode ser um meio que Deus livra os outros, mesmo quando o justo está sob uma situação que é inevitável. Então, quer dizer, Ló, principalmente por ser da família de Abraão ali, Deus teve mais compaixão com eles. Foi uma questão mais familiar. Mas os outros é que se lasquem, né? Os bons ali, que estavam menos desses 10 aí, mas que não era da família de Ló, esses aí foram embora com os maus. Aí eu te pergunto, Deus foi justo? Não, não foi. Aí, como eu falo para vocês, hoje a gente vai analisar isso de uma forma humana, analítica, com ciência, lendo a Bíblia com calma, aprofundando. Hoje, pela lógica humana, ficaria muito mais fácil. Se analisar o cenário sob uma perspectiva de gestão de crises e ética humana, humanidade, compaixão, ética humana, poderiam existir outras formas de lidar com a corrupção de uma cidade. Reforma institucional. Em vez de. Aí eu vou dar as opções aqui para vocês, tá? Como eu dei no episódio passado. O que Deus poderia fazer, né, de tal forma para regenerar esse povo de Sodoma? Reforma institucional. Em vez da destruição, um processo de mudança radical nas leis e na governança da cidade, punindo apenas os líderes corruptos e instaurando um novo sistema jurídico. Educação e reabilitação social. Um período de intervenção educacional ou mudança cultural profunda, visando transformar a mentalidade da população, focando na ressocialização dos cidadãos. Segregação do justo, separar o joio do trigo, né? Fazer o arrebatamento ali dentro, né? A retirada estratégica de todas as pessoas inocentes, como Ló e sua família, e a imposição de um bloqueio ou embargo à cidade, permitindo que ela colhesse as consequências naturais do seu estilo de vida e até que mudasse ou colapsasse internamente. Deixar a própria... Peraí, vocês querem ficar na cidade? Vocês querem continuar nessa outra idolatria, nos pecados sexuais, em todos os pecados que a cidade tinha, né? Poderia realmente fazer isso. Que eles mesmos colhessem as consequências das próprias consequências do que eles vinham trazendo ali. Cada um ali ia acabar respondendo ali. Se uma cidade só tem pecador ali, cada um ia responder pelo seu pecado ali no futuro mesmo. Não precisava de Deus chegar e destruir tudo, né? Ou ele realmente fazer uma separação, né? Uma separação melhor, não só a família de Ló, mas se tivesse mais 2 ou 3 justos ali, que houvesse oportunidade de trazer eles também, junto com o anjo, que o anjo aparecesse para eles também. Por que apareceu só para a família de Abraão? Porque a proteção estava só sobre Abraão, mas e aí as pessoas boas que não estão sob a proteção de Abraão, elas ficam de fora? Um julgamento seletivo individualizado, foi o que eu falei. Agora aprofundando mais, o uso de autoridade divina para remover especificamente apenas os indivíduos que praticavam a violência, deixando a estrutura urbana os inocentes intocados. Fazendo uma separação das pessoas boas das ruins. Aquelas que não fossem mudar, talvez que o próprio tempo, né, com seus pecados, as consequências da própria vida, elas se destruíssem, né? Envio de mensageiros de missão de paz. O uso da presença espiritual ou profética continua forte e poderosa, que funciona como uma consequência viva da cidade, forçando o arrependimento constante. O uso de uma experiência espiritual na cidade. Porque eu vou falar para vocês, pessoal, eu conheço pessoas que são ruins, tá? Claro, não tem intimidade, não tem amizade, já tive com algumas, inclusive, mas eu conheço pessoas que têm um coração realmente ruim, tá? Fizeram mal para mim, já fizeram mal para minha família, já fizeram mal para várias pessoas. Eu conheço pessoas que realmente têm um coração, sabe, que é um coração mau. E a oração que eu faço para essas pessoas, eu oro para Deus e eu sempre peço isso aqui, essa solução aqui. Senhor, coloca um momento de oportunidade para essa pessoa que faz o mal para as outras, ter um momento de redenção dela. Coloca uma situação na vida dela que ela vai quebrantar o coração dela. Coloca na frente dela uma situação que ela está sendo mal com as pessoas, ela está punindo, ela está sendo injusta, ela está sendo, sabe? E o Senhor vai lá, do nada, um dia ela está lá dirigindo o carro dela lá no trânsito, o Senhor coloca uma situação lá
que ela entende que aquilo ali é injusto. E aí depois que ela volta para dentro de si mesma e fala assim, gente, eu não sou diferente daquilo ali. Meu Deus, e aí dá aquela crise de consciência. Porque infelizmente tem gente que tem consciência ainda. Mas tem gente que só vai ter o remorso lá na frente. Porque não tem consciência nenhuma. Parece que a glândula de consciência do cérebro foi desativada. Eles estão querendo fazer isso agora também com a IA. Negócio cabuloso. Isso é um assunto para... Vocês olham isso aí depois, implantar um chip que a pessoa vai despertar a própria consciência, ou ela vai deixar de ter consciência, ou ela vai ter um arrependimento rápido. Acelerar seu processo de arrependimento. Então você não vai ter mais mudança de coração de forma natural, não. A própria tecnologia vai fazer você mudar seu coração mais rápido. Olha que sistema louco de manipulação tecnológica que tá por vir aí no mundo aí. Pesquisem sobre isso aí depois. Mas de fato, essa pessoa tem uma oportunidade na vida dela de ver uma situação de injustiça, seja com uma outra pessoa, e ela entender que às vezes ela é a própria pessoa que, nossa, eu também faço isso. Olha lá o que ele está fazendo com aquela pessoa, é injusto. Nossa, mas eu também faço isso com autorreflexão, autoconsciência, remorso, arrependimento. Que ela possa se arrepender, que Deus possa abrir, porque às vezes a família fala, a família avisa, olha, você está indo no caminho errado, os amigos avisam. Mas às vezes é a vida que vai ter que bater forte mesmo, vai ter que dar uma porrada nela mesmo. Vai ter que mandar ela pra prisão. Ou então ela se acha a que dá porrada em todo mundo, que a fortuna, até que ela apanha de alguém. E aí ela aprende a ter humildade. E aí ela aprende a ter respeito. E aí ela aprende a ter um coração transformado também. Que o comportamento dela tava ridículo. Outras aí que o cara bebe, bate na mulher, bate na esposa, bate no filho. Que Deus possa dar para ele. Eu falo isso com minha esposa e isso é muito interessante. O ser humano, para ele se autoavaliar, o nosso orgulho, o nosso ego, às vezes não deixa a gente se avaliar. Não deixa a gente olhar para dentro de si mesmo. Às vezes a gente fica cego. O nosso orgulho cega a nossa visão e a gente não consegue olhar para dentro das nossas próprias atitudes. E eu falo bem isso com minha esposa. Olha, eu vou colocar uma câmera aqui em casa. Para a gente poder ficar revendo as nossas discussões. E aí a gente consegue ver o tanto que você é orgulhoso, você é cabeça dura, você é desrespeitoso, você que começou a aumentar o tom da conversa para gritaria. Sabe? De forma... E é isso. E aí as pessoas, às vezes, a emoção toma conta, a raiva toma conta, o orgulho toma conta, o egoísmo, a visão pro próprio umbigo toma conta, a pessoa não consegue ver que ela está machucando outro ser humano. Então eu oro demais para essas pessoas, para elas poderem ter esse momento de redenção na vida delas, para elas poderem ser transformadas, para Deus colocar uma situação na frente delas, não para punir elas, mas para mostrar, olha, você está indo para o mesmo caminho, e você é o malfeitor da situação. Olha para dentro de si mesmo, transforma esse coração. Porque 1000 vezes uma ovelha recuperada para o rebanho das 99, completando a 100 de novo, Deus se alegra com um que se arrependeu, não é isso? Tem essa passagem na Bíblia aí, eu vou colocar aí. Deus se alegra mais com aquele que se arrepende do que aquele que já está, né, já está na palavra ali por mais tempo. Porque esse que se arrepende, ele está fazendo um estrago, ele estava estragando muita gente no mundo, ele estava destruindo a vida de muita gente, ele estava maltratando a vida de muita gente. E quando essa pessoa se arrepende, quando é um Paulo da vida, que é um assassino inteligente, um assassino inteligente, que perseguia cristãos, e ele usa essa mesma força para converter cristãos, o mundo espiritual se anima demais, porque essas pessoas, essas fazem buraco do inferno. Essas pegam uma bazuca, mira pro inferno e dão um tiro de canhão. Essas sim, o diabo morre medo delas. O diabo tá lá o tempo inteiro lá, azucrinando a vida dela. A pessoa é ruim, a pessoa é mal, e a pessoa tem força, a pessoa tem, sabe, a pessoa tem poder da oratória, a pessoa, onde que ela passa, ela fala, ela faz acontecer, mas tudo pro mal, tudo pro mal, tudo pro mal. Quando Jesus vira a chavinha dela, essa pessoa se converte, ela vira um instrumento valioso, ela vira um canhão de guerra, um tanque de guerra para a espiritualidade, para o exército do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu fico até emocionado de falar isso, até arrepio. Né? Porque essa pessoa, ela agora vai falar em nome de Deus. Essa pessoa agora vai pregar o evangelho com toda a força que ela tinha para fazer o mal, ela vai usar essa mesma força agora para fazer o bem. Conversão. Converter para uma coisa boa, pegar essa energia, canalizar essa energia negativa e canalizar para positiva, canalizar para as coisas da glória do Senhor, para a espiritualidade. Glória a Deus. Eita glória, eu estou empolgado aqui agora. Eu vou rodar aqui. Bom, vamos lá. O Espírito Santo está descendo, tá aqui, estou sentindo.
Por que essas soluções não foram escolhas do relato? O texto do Bíblia parece que quer enfatizar pontos que vão além de uma simples estratégia de gestão de crises. Que o pecado era muito grave, que Sodoma e Gomorra eram pecados sexuais, de né, impureza sexual mesmo, né, imoralidade sexual, idolatria com outros deuses, falta de respeito com o próprio Deus, o próprio Criador, né, idolatria com vários outros deuses, uma cidade que era muito bem estruturada ali, onde que as pessoas achavam que não precisava de trabalhar, sabe? Então, um orgulho gigante, pessoas ali com corações totalmente frios, era complicado. Então, a gravidade do pecado. O autor quer transmitir que o mal pode atingir um estágio de não retorno, um ponto de saturação onde que a justiça se torna necessidade moral para os que possam, para o que o bem possa subsistir. Como eu falei com vocês, foi meio que a chacina da Candelária ali, foi né? Foi o Carandiru ali, chacina do Carandiru. Acredito que hoje, graças a Deus, temos meios mais evoluídos de regenerar essas pessoas, né? Onde tem uma cidade, onde tem um presídio de pessoas ruins, pessoas ruins podem se tornar pessoas boas. Você não precisa chegar e matar e destruir. A religião, por exemplo, Testemunhos de Jeová acredita nisso. Que se a alma morreu pecadora, morreu ruim, ela não merece redenção. Ela tem que ser destruída. Você não sabia não? Testemunho de Jeová. Vai estudar religião que você vai ver. Teologia. Testemunho de Jeová é uma religião que acredita que se você morrer pecador, já era. Sua alma tem que ser extinguida. Acreditam muito nesse Deus aí do Antigo Testamento nesse sentido aí. O valor da intercessão. O ponto central não é a destruição da cidade, mas a revelação com Abraão com Deus. A misericórdia que Abraão tem com Deus. Abraão, aqui você ganhou ponto, meu amigo. Você foi muito bacana. Né? O texto quer mostrar que um amigo de Deus pode influenciar até o julgamento do mais alto divino através da sua súplica. Ele humanizou a Deus. Ele deu mais compaixão para Deus aqui. E a gente vê que a história da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus vai se humanizando. E quando chega em Jesus, é um Deus mais amor, mais caridade, mais perdão, mais redenção, mais transformação. O Deus do Antigo Testamento é mais bomba, dilúvio, tormento, infanticídio, genocídio, sabe? E aí quando muda a história, você vê que é um negócio mais tranquilo. E eu prefiro seguir esse Deus, ter a conduta e o caráter e a fidelidade com esse Deus que Jesus veio trazer. A soberania e o limite. Deus estabelece que se houvesse apenas 10 justos, a cidade seria poupada. Isso sugere que o extermínio não foi por prazer. É porque realmente não tinha ninguém que prestava mesmo. Foi uma falha da própria cidade ao encontrar um número mínimo de pessoas que mantivessem a integridade moral. Né? E poucos que se salvaram, o anjo ainda deu a ordem lá para a esposa de Ló, e ela olhou para trás e ainda virou estátua de sal. Igual eu falo para vocês, pegou um pouco pesado com essa estátua de sal, né? Só por ter olhado para trás. Mas o que isso biblicamente representa, né? Para a gente encerrar agora. Isso, de certa forma, mostra que ela estava pegada àquela cidade também. E aí mostra muito o que Jesus veio falar. Que às vezes a pessoa não é pecadora, mas o coração dela está no pecado. Pesado isso, né? Pra gente encerrar com essa. A gente encerra com essa etapa aí, né? E é isso, pessoal. Onde está seu coração? Jesus só quer o seu coração. Ele não quer que você saiba decorar versículo bíblico. Ele não quer que você fique decorando a lista de Paulo de pecado. Claro, a gente tem que sempre melhorar como cristão através das nossas obras. Mas a conversão genuína é o nosso coração. A partir do momento que a gente tem o coração transformado, a lista de Paulo fica mais fácil, fica mais leve, né? Que é uma lista pesada demais de pecados. Mas onde que está o coração ali da esposa de Ló? Onde que está o coração dela? A gente vê exatamente isso. Se ela olha para trás, é porque ela sentia algum desejo, ela ainda sentia alguma saudade daquela cidade. Aquela cidade, de alguma forma, ainda fazia bem para ela. Aquela cidade corrupta. Então, Jesus veio trazer justamente isso. Quando você adultera, é o ato de adulterar. Agora, se você deseja a mulher do próximo, você já está pecando, sem mesmo ter adulterado. É isso. É porque ali mostra onde está seu coração, onde estão seus pensamentos. E esse coração, esses pensamentos aí, que é o que é interessante para Deus, que vai ser interessante na hora do julgamento. Aonde está seu coração? Porque você vê um monte de gente fazendo boas obras aí, mas o coração da pessoa está impuro, o coração da pessoa está querendo interesse, está querendo troca com Deus, está querendo mostrar que é bom para as pessoas, mas no fundo o coração é ruim.
E Deus vai medir o seu coração, vai pegar seu coração, vai botar na balança ali no julgamento final. Eu acredito muito nessa teoria aí, tá? Ele vai pegar muito do que está no seu coração. Eu não acredito que ele vai olhar muito essa sua sexualidade, porque ele está mais voltado para o caráter do que para a sexualidade da pessoa, né? Os atos, as obras. Mas onde está o coração dessa pessoa? Eu acho que é o principal no dia do julgamento. Onde está o coração dessa pessoa? Para onde que... Porque onde está seu coração é o que vai sair da sua boca, é o que vai sair das suas palavras, é o que vai sair da sua atitude, é o que vai sair do seu comportamento. Ali vai mostrar onde está seu coração. É o Jesus que vive em você. Bom, espero que vocês tenham gostado. Finalizamos o Abraão, coisas sinistras de Abraão, vídeo 3, semana que vem. E aí é que nós vamos falar da parte que Abraão era cafetão, que Abraão mentiu, que Abraão entregou a própria esposa para o faraó, que Abraão sacaneou o faraó, e que Deus também foi mal com o faraó. Vou falar disso tudo aí. É um vídeo polêmico, pesado. Quando Abraão faz coisas boas, a gente tem que exaltar. Quando Abraão faz coisas ruins, a gente tem que punir. Quando Deus tem boas ações no passado, a gente tem que exaltar. Quando Deus não tem boas ações em relação ao Deus que a gente acredita hoje, a gente tem que falar também. Porque a verdade do evangelho, ela só acontece aí se tiver verdade, se chegar e tiver coragem. E não ser pastorzinho de ficar passando pano. Não, porque Abraão foi santo. Não, porque Deus tinha que fazer o que tinha que fazer, porque Deus é superior, Deus é demais. Não, pessoal, vamos olhar as coisas aqui. Ele não foi justo, não. Ele precisou de um ser humano humanizar ele. Então, a verdade liberta, pessoal. A verdade nos deixa livre. E por fato de eu não estar religião, não estar pregando dentro de igreja nenhuma, eu estou literalmente aqui na igrejinha aqui de casa aqui, é muito melhor isso, porque a gente tem essa liberdade para poder falar e passar a verdade do evangelho. E a gente só consegue converter de verdade as pessoas falando a verdade. Muita igreja consegue trazer as pessoas para dentro, mas não consegue manter, porque a mentira não se mantém por muito tempo. Agora o evangelho da verdade, sim. Aí o coração é edificado e transformado de verdade. Esse é o foco desse canal. Pastor Espartano, um excelente domingo para vocês aí. Domingo abençoado. Se gostou, curte, compartilha, comenta, dá like, se inscreve no canal, divulga a mensagem. Tamo junto aí com Jesus. Jesus te ama. Glória a Deus.